O Centro Histórico de Boa Vista preserva vários edifícios históricos que datam desde a formação da cidade e compõem a paisagem. No entanto, uma estrutura se destaca, por ter sido construída em cima de um monumento importante para Boa Vista. A Orla Taumanã foi construída em cima do Porto de Cimento, local de troca de mercadorias, chegada de viajantes, autoridades, atividades religiosas e eventos desportivos. O local estudado é um ponto histórico que se encontra no berço da cidade de Boa Vista, já que foi por ele que as pessoas chegaram até o local que se tornaria a capital do atual estado de Roraima. Mostrar que a memória do Porto do Cimento, no caso, embora hoje ele não esteja mais em atividade, e o Porto do Cimento ele era utilizado não apenas para embarque e desembarque de pessoas, de cargas, mas procissões, por exemplo, no dia de São Pedro. Ele sempre, ele foi importante do ponto de vista funcional, no sentido de que era daqui que as pessoas saíam, que eram daqui que as pessoas chegavam, as mercadorias chegavam, as mercadorias saíam daqui, mas mesmo quando ele perdeu, essa função que eu falo de porto em si, essa relação com a memória das pessoas, ela permaneceu. O transporte de gás, ela via fluvial, porque não tinha estrada, Então, eu comprei um motor, a prestação, claro, da moto importadora. Aí eu trazia, Quando estava seco o rio, eu trazia até Caracaraí. Aí o caminhão ia pegar em Caracaraí, no Cajaí não tinha ponte, era balsa, e a gente da balsa para vir para cá, para Boa Vista, Pois é, era de motor até Caracaraí. Porque Caracaraí era cheio, Aí de lá que via atravessar na balsa em Caracaraí, aí o caminhão pegava da Vista Alegre para trazer para Boa Vista. E Manaus para cá, na época da seca, porque era subida, Era quase um mês. Era quase um mês. Agora, depois que encheu o rio, a gente vinha para o Porto de Cimento, Vinha direto o Porto de Cimento. Eu fiquei até triste de ter destruído o primeiro porto, de cimento. A partir do século XX, no início do século XX, com os registros do George Hubner, por exemplo, é que você já vê menções à embarcação a vapor, embarcações a vapor, e registros fotográficos, no caso, que é bem interessante que estão presentes, alguns deles na obra do Jacques Souric, que é o Vale do Rio Branco, que recentemente foi realizado um projeto de relançamento dessa obra e foi publicado na editora da Universidade Federal de Roraima. Os batelões são os mais famosos, inclusive você tem os registros que mencionam eles. Aí as lanchas são as mais leves de todas, mas são embarcações que você leva pessoas e pouca mercadoria. Até hoje, por exemplo, no Baixo Rio Branco, o deslocamento mais rápido é por lancha. Isso aí é o que uma embarcação às vezes pode levar 12 horas, uma lancha faz em um tempo bem menor. Pensando no contexto do Porto do Cimento, etc., e aí já com as embarcações e os desenvolvimentos da tecnologia com motores movidos a combustível, gasolina, óleo diesel, então você permite um acesso de embarcações maiores, até de balsas e tudo mais. Então isso mostra que o Porto do Cimento, ele também, como é que eu posso dizer, ele registra momentos, ele registra passagens de embarcações, desde embarcações antigas, obviamente, mais rústicas, até aquelas que tinham uma tecnologia melhor e também que fossem mais rápidas. No caso, as embarcações que chegavam
até Boa Vista, elas aconteciam na época das cheias, porque em decorrência das corredeiras do Bem-Querer, você tinha uma dificuldade para chegada, inclusive até mesmo para passagem, inclusive até de embarcações menores, como canoas. Você tem registros e relatos, né, escritos e fotográficos e também por imagens, imagéticos, no caso, os trabalhos de Silviano Santos, por exemplo, de George Hubner, que registraram e também filmaram esse contexto dessas passagens pelas corredeiras do Bem-Querer. Então, as embarcações que chegavam aqui, as maiores no caso, só aconteciam em épocas de cheia. E no caso, um fato curioso, é que as embarcações também, aproveitando a época das cheias, você tinha justamente o contexto das viagens para Manaus. Essa área também de patrimônio cultural e turismo, né, é um campo enorme também, né? E há trabalhos bem interessantes. Já falando do patrimônio cultural, né, da cidade de Boa Vista, e eu acredito que sim, mas é claro que a gente teria, né, que ter um projeto específico, e esse projeto, quando fala de patrimônio cultural e essa questão do turismo, a gente tem que pensar em projetos que valorizem esse patrimônio e um projeto que não torne esse bem um produto, que ele seja visto como um produto dentro dessa lógica do capitalismo. E eu vejo o Porto do Cimento dentro dessa lógica da memória, dos lugares, de memória. É claro que a gente, né, poderia pensar memória para quem, né? O que não invalida o fato dele ser exatamente esse lugar. Ele foi e é representativo, né, para a cidade de Boa Vista, ele é representativo para determinados grupos sociais. Então, a própria Constituição está lá no artigo 216, que vai falar exatamente isso, que patrimônio cultural é aquilo que diz respeito à ação, à memória, à identidade dos diferentes grupos. Pesquisando em jornais da década de 90, o Porto do Cimento ele passou por um processo de reforma em um projeto chamado Projeto Raízes, que recebeu verba do Banco do Brasil. Inclusive algumas notícias mencionavam a chefe do executivo aqui em Boa Vista à época, com pessoas ligadas ao Banco do Brasil. Acabou ocorrendo essa reforma nos anos 90. O porto, que continuou recebendo, né, embarcações, continuava realizando as suas atividades, claro, em uma proporção menor do que nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, uma vez que as BRs já haviam sido construídas, em especial a BR-174, né? Então, se antes Boa Vista era ligada a Manaus, entre aspas, pelo rio, agora com a construção da BR-174, o nosso imaginário se volta para as estradas, para as rodovias. E, no entanto, já no início dos anos 2000, o local onde estava presente o Porto do Cimento, a partir de 2004, né, foi inaugurada a Orla Taumanã. E isso é uma característica não apenas específica em relação ao Porto do Cimento, mas é um fato que nós temos aqui em Boa Vista com relação ao esquecimento, ao apagar, entre aspas, da memória. O que torna o Porto do Cimento um fato curioso é porque a mesma gestão que reformou o local nos anos 90 em um projeto de reforma de alguns pontos históricos aqui de Boa Vista, que foram considerados pontos históricos sem haver um estudo aprofundado, mas à base da caneta e etc., embora sejam pontos que realmente mereçam seus destaques e os cuidados para uma valorização em torno da memória e da história, no caso, é que no início dos anos 2000 não houve essa preocupação em preservar a memória do Porto do Cimento. Então, no caso, né, numa leitura do imaginário, é como se a Orla Taumanã estivesse enterrado, né, ou está sobre o Porto do Cimento, numa perspectiva, uma leitura subjetiva, de um silenciamento do passado, de um esquecimento mesmo. Uma vez que no local onde hoje nós temos onde era o Porto do Cimento, no caso, você não tem nenhum registro, algo que simbolize que ali foi um ponto importante
para o crescimento, para a ocupação, a colonização e para a chegada de pessoas a Boa Vista. E você tem um ponto turístico que poderia ser valorizado, né, onde o Porto do Cimento poderia ser lembrado, no caso, por moradores locais e também por turistas que estão conhecendo o Centro Histórico de Boa Vista. É interessante, né, que patrimônio cultural e modernização são colocados como coisas incompatíveis, assim. Então, ou você pensa modernização ou você pensa patrimônio cultural. E não são questões incompatíveis. A gente pode pensar de modernização no campo do patrimônio cultural, de modernização do quadro técnico, a gente pode falar de modernização das técnicas, das ferramentas de conservação, né, e, por fim, preservação. E a gente pode falar, por exemplo, de modernização de centros históricos. Essa modernização pode ser entendida como infraestrutura. Então, não são incompatíveis. A questão é que normalmente as pessoas entendem como modernização como trazer necessariamente algo completamente novo, né? Que modernização parte do novo. E a gente pode ver que infelizmente, o valor de novidade, né, acaba às vezes se sobrepondo a esse valor patrimonial. Aquilo que é novidade, né, deve se sobrepor à questão da preservação. E eu sei que é um debate que a gente pode levar muito tempo aqui só para falar dele, né? Mas é um debate necessário, mas eu repito aqui que não são coisas antagônicas. Modernizar não significa destruir o patrimônio cultural. E outra coisa também, que preservar não significa engessar uma cidade, não significa que você não vai poder fazer mais nenhuma obra, não significa que você não vai poder fazer nenhuma obra no próprio bem, né? Por exemplo, se a gente tem aqui, né, num local que nós estamos bem estombados, a gente está bem aqui perto da casa da Petita, não significa que nunca mais ela vai poder fazer alguma obra, alguma intervenção na casa dela. É claro que por se tratar de um bem tombado ou se tratando de um núcleo histórico, essas intervenções elas têm que ser pensadas para não agredir esse bem. Então, é uma modernização, mas é uma modernização que a gente tem que ter um olhar diferenciado, né? Tanto para que nenhuma dessas duas ações, né, acabe prejudicando ou interferindo uma na outra. Mas é um discurso que eu vejo, né, como eu falei, inclusive aqui em Boa Vista. O Porto do Cimento ele está atrelado à história de Boa Vista, no contexto em que o nosso imaginário hoje, quando nós falamos sobre viagens em Roraima, pelo menos na região central, na capital e na região mais ao norte do estado, nós associamos a construção de estradas, né, BRs e vicinais. No entanto, antes da construção das rodovias, a comunicação, né, a troca de mercadorias e a chegada de pessoas ocorria pelo Rio Branco. Então, associar o Porto do Cimento no campo do imaginário é interessante porque nos remete a um desafio nos dias de hoje. Uma vez que, se nós formos pensar em dividir a história de Boa Vista antes e depois, em termos de chegada, no caso, o Porto do Cimento, as notícias que nós temos quanto à sua construção, elas iniciam a partir da constituição do território federal do Rio Branco. Quando nós temos a capital Boa Vista, isso nas décadas de 1940, e no local onde hoje nós temos a cidade de Boa Vista, às margens do Rio Branco, nós já tínhamos um local de embarque e desembarque de passageiros, de carga, enfim, tudo chegava principalmente pelo Rio Branco, uma vez que você não tinha BR-174 e a comunicação, no caso, ocorria pelo rio. Era uma comunicação, né, fluvial, no caso. Então, o Porto do Cimento ele surge com essa finalidade de tornar mais acessível, digamos assim, a chegada e o desembarque de pessoas, cargas, enfim, tudo que estivesse sendo trazido para
Boa Vista, que passou a ser a capital do território federal, né, do Rio Branco, a partir de 1943, com a sua criação, no caso. Memória e história. Longe de serem sinônimos. Tomamos consciência que tudo se opõe uma à outra. A memória é a vida sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas revitalizações. Nohar, 1993.